O clássico é destaque a partir de agora, nesse início de Donos da Bola. Já estou avisando, hein? O programa hoje está imperdível. E o papo, já de saída, já na largada, é o clássico. Veja aí. Nas arquibancadas, apenas torcedores alvinegros para acompanhar os primeiros 90 minutos da grande final e para saudar a estreia do novo treinador, o argentino Gabriel Milito. Um jogo de tempos e atuações distintas das duas equipes. Foram dois tempos muito marcados. O primeiro tempo muito favorável para nós, donde pudimos convertir 2 goles, donde tuvimos la oportunidad de marcar algún gol más, donde neutralizamos muy bien a Cruzeiro y no lo dejamos jugar cómodos. Lo hicimos jugar incómodo, tuvimos critério com a bola. Mas no intervalo o professor conversou com a gente viu que tinha que mudar alguma coisa e com as orientações do professor a gente conseguiu mudar e conseguimos fazer um grande segundo tempo. O jogo começa com as equipes tentando o primeiro gol na bola parada. Após grande jogada de Fux, o zagueiro marca um golaço. O primeiro com a camisa do Atlético e o primeiro do Galo contra o Cruzeiro na Arena MRV. O Atlético segue pressionando. O clássico segue pegado entre as equipes, até que após uma bola lançada, Hulk amplia o placar. O Cruzeiro parecia perdido e nervoso em campo, cometendo muitas faltas. A zaga celeste seguia dando espaços, mas o Atlético não aproveitava as oportunidades. Faltas duras e cartões distribuídos. Hulk pede pênalti. A arbitragem aplicava cartões. No último lance do primeiro tempo, o Cruzeiro desperdiçou a melhor chance de gol. Na segunda etapa, o Cruzeiro apresentava uma postura diferente. Logo no início, após bate e rebate na área atleticana, Gemerson mais uma vez marca contra o próprio gol em um clássico. A Raposa buscava o segundo gol. Na escapada de Matheus Pereira, Gemerson recupera a bola e é aplaudido pela torcida. Nos acréscimos, de Neno de cabeça empatou. Fim de jogo e bastante reclamação de Hulk contra a arbitragem da partida. Vai conversar com os árbitros, eles acham que eles são maior do que todo mundo, velho. A CBF faz uma reunião com a gente, onde eles pedem para o capitão conversar com os árbitros, ter uma relação com os árbitros. Quando a gente vai conversar com o árbitro, ele dá as costas. Com o resultado final em 2-2, o Cruzeiro segue com a vantagem, precisando de apenas um empate. Já o Atlético precisa da vitória para levar o troféu. O duelo final deste jogo será no próximo domingo, no Gigante da Pampulha. Voltar para ser campeão. Tenho plena convicção de que vamos chegar com toda a humildade do mundo, que nosso time mostrou que é muito humilde. Que a gente ganha e não sai falando merda. E vamos chegar no sábado e vamos ser campeão, com fé em Deus. Preciso que esta semana a gente trabalhe para o domingo coronarnos e ganhar o título e principalmente voltar a ganhar este estadual que é muito importante para a gente e para toda a nossa torcida. Bom, o que eu posso dizer a vocês, olá Camon, quando um time ganha ou empata, como o Cruzeiro empatou, normalmente você divide aqui com os colegas o que aconteceu de bom. Mas você foi, para mim, você abusou do direito de inventar. Abusou do direito de inventar. Sabe por quê? Porque você poderia ter, inclusive, virado o jogo. Que você jogou no segundo tempo. Mérito seu, mérito dos jogadores que entenderam as suas orientações. Mas, cara, você tem pelo menos 4 jogadores superiores ao Machado no seu elenco e você optou pelo Machado. E outra coisa, você pegar o seu melhor zagueiro, deixar no banco, porque você quer punir pelos cartões que ele estava tomando. Ou seja, você pune a sua equipe e corre um risco desnecessário. E qual foi o risco? Você tomou 2, poderia ter tomado 3, 4, mas aí no segundo tempo você corrigiu. E o Zé Ivaldo acabou, mostrando para você que ele não pode, em hipótese alguma, ficar no banco do seu time. E outra coisa, você tem pelo menos 4 superiores ao Machado, que é um cara que eu defendo,
mas você tem pelo menos 4 jogadores superiores para o mesmo setor. Então é o seguinte, evita a fadiga, não inventa tanto. Só que eu estou dizendo isso aqui e muita gente vai dizer, pô, mas o Cruzeiro conseguiu um empate doce, foi doce. Só que poderia ter sido melhor se você não tivesse abusado do direito de ser ousado. Tem momentos na vida, Valuzeiro, que o sujeito precisa ser um tanto quanto pragmático, porque por vezes funciona muito melhor. Boa tarde, Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. O Larcamón, eu ainda estou procurando entender se ele quis espelhar o Atlético do Milito ou se durante as sessões de treinos, né, o Cruzeiro teve 9 sessões de treinos até o jogo contra o Atlético, ele entendeu que os 3 zagueiros seriam interessantes. Eu, pelo menos, acho que o problema maior não é nem a questão dos 3 zagueiros. O Atlético jogou com 3 zagueiros e em alguns momentos fechava com uma linha de 5 também. Para mim, a questão fundamental do primeiro tempo é que ficavam apenas Machado e Romero à frente dessa linha de 5, só que com uma distância muito grande de Arthur Gomes, de Neno e também de Matheus Pereira. E o Atlético, quando conseguia romper essa primeira linha dos jogadores do Cruzeiro que marcavam na frente, tinha muito espaço, porque avançava com Arana, com Igor Gomes, com Batalha, também com Saravia, com Zaratio, que para mim foi o melhor jogador do Atlético na primeira etapa, e então isso causou um problema. O gol sai logo aos 8 minutos, em uma situação que você já vê que o Cruzeiro está desarrumado, os jogadores não conseguiram posicionar-se de uma maneira que o Cruzeiro conseguisse ofender o Atlético com a bola e sem a bola, sofrendo a todo momento. O Marlon é quem vai fazer o combate e o Fux acaba driblando, depois o Romero não chega, uma falha tripla para mim de Marlon, Romero e Cabral. O Larcamón tem tempo, porque o Atlético faz o gol aos 8, depois o outro acontece aos 27. Ele tem tempo, não consegue diagnosticar, e o segundo gol do Atlético sai assim, de uma maneira até o Arana, para mim, vai fazer o passe no Paulinho, ela passa do Paulinho, mas consegue achar o Hulk, mérito do Arana, mas eu acho que é uma bola que seria passada para o Paulinho, mas o Cruzeiro está tão desorganizado, está tão distante, os únicos 2 jogadores de marcação para pegarem 4 jogadores no meio do Atlético, que o Hulk consegue ganhar na velocidade do Vidalba e faz 2-0. Não é um tipo de situação comum quando você joga contra um adversário que tem a capacidade técnica que o Atlético tem e você consegue depois, na segunda parte, empatar por 2-2. Não é nenhum exagero para mim falar que o Atlético poderia ter vencido o primeiro tempo por 3 ou 4-0. Então, eu acho que a questão maior não são nem os 3 zagueiros, porque é bom lembrar que o Cruzeiro chega ao empate com o mesmo sistema. Agora, com sinceridade, até se o Cruzeiro jogar com 0 zagueiros, o Zé Ivaldo tem que estar em campo. É isso que acontece, o Rep tá aqui também. Ô Rep, vamos fazer um saladão aqui, não só de Cruzeiro e tal, mas vamos falar geral do clássico. Por que o Atlético caiu tanto no segundo tempo na sua avaliação? Porque no primeiro tempo, contou inclusive com a colaboração do Larcamón, era para ter sido de 3-4. 3-4. Por que não foi? Questão, para mim, preparação física. Cai drasticamente no segundo tempo o preparo físico também, do Atlético. E aquele gol também do Gemerson é um problema, né? Um gol muito rápido, o Cruzeiro cresce, mas para mim a preparação física do Atlético morre. E aí vem um outro problema também, substituições erradas, né? Ele entra com o Edenilson dizendo que ele precisava ganhar no meio de campo. Ele fala isso na coletiva, nós precisamos recuperar no meio de campo que estava perdido. Só que ele colocou o cansado Edenilson. E o Edenilson não consegue contribuir em absolutamente nada naquele time. E o Igor Gomes, a gente sabe muito bem, o Igor Gomes não marca, não consegue fazer isso. E aí há uma demora excessiva, na minha opinião, também de tirar o Igor Gomes. E aí aquele que era o motor do time, como bem disse o Valu, que era o Zaratio, cansou, acabou. Então o Atlético, na minha opinião, tem uma questão de preparo físico que desaba, que é inexplicável. Eu já falei isso aqui em outros programas do Dono da Bola. Eu não entendo por que o Atlético fisicamente cai tanto no segundo tempo e cai de forma drástica. Isso é desde a época do Filipão. Substituição errada, né? Mas o preparador físico é da comissão técnica fixa do Atlético. Sim.
é o Cristiano Nunes. Sim. E aí independe de ser Filipão, ser... Não, eu falei Kudê, preparo físico, ser eu falei técnico. Gabriel Milito. Falando preparo O problema físico. seria da preparação Eu física. tô separando. Eu tô colocando cada um no seu pote. Preparo físico no seu pote, substituições erradas, e aí que é o técnico que optou por essas substituições erradas. Mas sabe também uma vamos coisa, lembrar, Ré? o técnico tá conhecendo o elenco, mas... Se o técnico está conhecendo o elenco e de fato não conhece esses jogadores, alguém tem que avisá-lo. Ô, aqui ó, você não coloca o Edenilson nessa posição no lugar do Igor Gomes. Você não escala o Igor Gomes titular. Você não coloca o Scarpa faltando 1 minuto para o jogo acabar. Você tem que colocar o Scarpa antes. Você tem que fazer essa alteração antes. O Scarpa era o jogador para entrar na do Zarate. Se alguém tem que falar isso com ele... Não era na do Hulk. Se alguém tem que falar isso com ele... Qual é a função dos caras que lá estão como comissão técnica fixa? A gente cansou de elogiar o Lucas Gonçalves. Ah, ele tem muita importância. Cadê ele para falar isso? Cadê ele para chegar e falar, olha, aqui ó, aqui quem tem que entrar é fulano de tal. Porque se aí o técnico fala, não, eu perguntei, o Lucas me disse isso, e eu ainda assim decidi fazer dessa forma que eu decidi, Aí o errado é o técnico. Exatamente. Agora, se o Lucas não avisou, o errado é o Lucas. Ele tá lá pra avisar. É Cadê aquela o Éder? situação que nós nunca vamos saber, né? É, a gente precisa Se entender. ocorreu ou não. E é isso que o Atlético a gente precisa saber. Porque se alguém falou com ele, não, pode manter essa alteração. Então esse alguém tá referendando uma coisa errada. Agora, se alguém falou com ele, não faça isso, e ele decidiu por bem fazer daquele jeito, ele é o errado. Eu vou só aproveitar o que vocês estão dizendo aqui. Ô Guto, fecha aqui no HG. Só uma coisa aqui. Ô Milito, presta atenção, você e os seus aí, seus pares. Atenção vocês aí do Atlético. Vocês estão tratando o Scarpa como um jogador qualquer, e ele não é um jogador qualquer. O Scarpa não esqueceu de jogar futebol. Tá certo que depois que ele saiu do Palmeiras, ele não rendeu, ele não fez nada, mas ele não esqueceu de jogar bola. E vocês não podem tratá-lo como um jogador qualquer, porque ele não é. É necessário que vocês identifiquem o que está acontecendo, se ele não está com a cabeça boa, se ele não está com a cabeça no clube, se tem alguma indisposição com algum atleta, se ele não está legal, alguma coisa aconteceu. Porque ele, de melhor jogador do ano que ele partiu para o exterior, a entrar no segundo tempo aos 48 no lugar do Hulk, aí são 2 erros. Primeiro, de ignorar a qualidade dele. Ele tem que ser protagonista desse time também. Ele e Hulk, protagonistas. O Hulk precisa abrir mão de todas as bolas paradas. O escanteio é do Scarpa. O Hulk vai brigar, forte que é, vai brigar dentro da área com os zagueiros, com defensores. A bola, o escanteio é do Scarpa. A falta mais próxima pode ser do Scarpa, pode ser do Hulk. Dividir o protagonismo. O Atlético precisa de um jogador a mais para decidir também. Porque quando o Paulinho não decide, e ele nunca foi um definidor, você tem que ter outro. Aí você abre mão do Scarpa e o trata como se fosse um jogador absolutamente comum. Você abre mão de ter o Scarpa no time para bancar o Igor Gomes, que é o novo Johan. Quando está no banco, querem que ele entre. Quando ele entra, quer que ele volte para o banco. Acho que é um cara importante de você ter no grupo e tal, mas ele não tem bola para ser titular. Quais são as principais características do Igor Gomes? Ele marca bem. Ele é forte fisicamente, ele é um cara ele é um articulador, ele é um definidor. Então, acho que calma com o Andor. O Scarpa é tudo isso. Vocês estão tratando o Scarpa como um jogador comum, e ele não é. Elton Novaes, você nunca será tratado como um profissional qualquer. Porque você ocupa no programa, na minha vida e na vida das pessoas, você ocupa um lugar muito especial. Obrigado. E agora sim, vem a opinião robusta, não que as outras não sejam, mas a sua, o povo está aqui pedindo, esperando. Não, então, o clássico, ele teve os seus tempos, né? Ele teve os seus tempos, mas quando você vai fritar os ovinhos ali para entender o que foi que aconteceu no jogo em si, você aponta mais os erros grosseiros do Atlético no segundo tempo do que um primor de futebol do Cruzeiro apresentado. Eu acho que o que aconteceu com o Atlético ainda não foi falado aqui, um pequeno detalhe que ele passa dentro do futebol, o emocional. Eu acho que esses jogadores do Atlético, eles hoje estão tão preocupados com a questão de não conseguir vencer o maior rival dentro da arena, e aquilo esteve tão próximo, que quando tomou o primeiro gol, principalmente vindo um gol contra novamente, Gemerson, hein?
3 gols contras a favor do Cruzeiro A culpa é do nesses Lemos, né? últimos Cara, mas ele tava lá. A culpa é do Lemos. Não, mas ele tava lá. Tá? O que tá na súmula? Velho, eu não mas vou o comentar. Lemos não tem, o Gêmeos não tem culpa nenhuma, afinal de contas o Lemos tá com a bola tranquila, o cara tá 2 metros dele, ele dá igual um maluco, quer dar um bicudo totalmente desnecessário, tanto que quando a bola bate no Gêmeos, o Gêmeos fala assim, não é possível. Na súmula tá o nome de quem? Não, mas a HG... Não, peraí. desonestidade, Na né, súmula cara? tá o nome de quem? Não, aí você tá sendo desonesto. Peraí. Aí você tá sendo Não é desonesto, Tá não. sendo Não é desonesto, não. O cara que vai fazer um gol contra, ele tem que estar no momento errado, na hora errada. Ele estava no momento errado e na hora errada por 3 vezes nos clássicos. E é o seguinte, sou eu que estou dizendo, não, irmão. A história está contada. E vou te dizer mais, viu, Tim? Até para servir de subsídio para você. Eu vou te dizer mais. Eu não vou dizer mais nada, porque eu tô concluindo o meu pensamento, tô iniciando o meu pensamento. Já foi podado, Desculpa, então Tim. hoje... Eu posso te ajudar? Hoje um dia tão Se é que difícil, você- né? Um se dia é que tão você quer que eu te complicado. ajude? Não. Posso te ajudar? Tá tranquilo, tá Aqui, tranquilo. Pode quero seguir. só que você comenta isso também. Não. Acho pouco provável. Eu minimamente comecei uma argumentação Quem te interrompeu? falando a respeito do mental. Falando a respeito do mental, que pra mim o Atlético pesa esse sentido do mental. Um time que não consegue vencer o maior rival dentro de casa e mais uma vez sofre um gol contra. Eu estou passando números. Na súmula chama Gemerson. O Gemerson fez gol em 2015 e fez gol o ano passado e fez gol agora. Então são 3 gols do Gemerson contra o maior rival. Então é número, é estatístico, é súmula. Se o Lemos ajudou no gol contra, ajudou. Enfim, mas na súmula chama Gemerson. O Atlético mentalmente passa por um período muito complexo jogando contra o Cruzeiro. É fato. É fato. O Cruzeiro entra, vai pro ataque e ganha um gol. Ganhou um gol. Ganhado. É ganhado. A partir daquele momento, eu acredito que o mental do Atlético pesou bastante. Tô com você. E o time não conseguiu fazer minimamente o que conseguia. O Larcamon foi muito bem no segundo tempo de voltar com o Zé Ivaldo, porque o Zé Ivaldo, ele não pode simplesmente ficar fora desse time do Cruzeiro. Isso é fato. O Valu foi muito bem quando citou a comparação, fazendo um paralelo, que se o Cruzeiro entrar um dia sem nenhum zagueiro, o Zé Ivaldo tem que estar lá. Para o torcedor entender. Eles têm que estar lá. Hoje, nesse time do Cruzeiro, ele não pode ficar fora. E o Cruzeiro, ao final do jogo, foi mais uma vez, reverenciado e tem que ser aplaudido, porque foi um time que em momento nenhum, ao final do jogo, se deu como feliz pelo resultado que estava tendo, que já tinha conseguido um bom resultado, que era conseguir fazer um gol, colocar um triplex na cabeça de todo torcedor do Atlético, vai lá e com muito esforço pega e consegue fazer o gol com o Dineno. Então o Cruzeiro, com o empate, ele sai vencedor. Sabe uma coisa que eu penso? Duas coisas a respeito do jogo. Primeiro que eu acho que o Larcamon fez uma agada absurda no primeiro tempo. Quando ele muda a forma de jogar do Cruzeiro num clássico, depois de um Cruzeiro ir bem no início da temporada, é um equívoco muito grande do treinador. E eu acho que o Milito errou bastante no segundo tempo quando ele escolhe algumas peças que, pra mim, não devem ser escolhidas. O Edenilson, por exemplo. O que acontece com o Edenilson, Thiago? Ah, não sei, mas o que acontece Já com a tem que ser diretoria do negociado? Atlético- eu acho que sim. Não dá, infelizmente. Mas enfim. Pô, eu tenho uma notícia que pode não ser muito boa pra você. Eu acho que é um erro muito grande do Milito. E aí não dá pra saber se é exatamente do Milito ou da comissão técnica fixa. Porque que quando eu não um técnico entendo? faz algo dessa forma, alguém errou. Ô, Thiago, sabe o que eu não entendo? Você pega as partidas desse ano do Edenilson e pega as partidas do Alan Franco. Todas, o Alan Franco foi jogou superior muito ao mais. Edenilson. Todas, sem Muito exceção. mais. Não teve nenhuma partida que você fala assim, este ano, E o só- Edenilson foi melhor. Correto. E o Alan Franco é um reserva eterno. Mas tem E um de porém. todos os técnicos. Mas Mas tem só do nosso, mas tudo. tem um porém. Correto. Tem um porém. Qual? Muito do uso do Edenilson foi improvisado. Ô, gente, o Edenilson no jogo de sábado, chegou aqui, ele estava lá do lado esquerdo. E só Do lado um ponto. esquerdo. Às vezes Faz joga de sentido lateral. Entendeu? Então ele joga muito Vira improvisado. aquele Coringa que não E resolve muito, nada. E muito Bola no pouco. buraco, você tem um Coringa que você não consegue achar lugar nenhum. Eu tenho um amigo que ele é, atenção, tem um cartão dele de visita. Ele é bombeiro hidráulico, serralheiro, carpinteiro, torneiro Thiago mecânico, Valu. mecânico de carro, Valu faz tudo pintor. Pô, não dá, cara. Não funciona. Mas aqui, falando sério agora, sobre o gol, eu acho que você e o Elton estão desconsiderando um contexto muito importante. Não estamos não. Que, velho,
O zagueiro que chuta aquela bola em cima do colega, ele tem mais assim, 200% de responsabilidade no gol. Isso mesmo. Eu entendo que na súmula esteja lá. O colega não tinha que estar ali. Eu entendo que na súmula esteja lá. Vocês estão recorrendo a um documento porque vocês estão desconsiderando um contexto. Não, que talvez contexto, vocês não gostem do futebol do Gêmeos. Então, tudo bem. não. Mas a responsabilidade é toda do Lemos. Você gosta do futebol dele? Eu acho que ele é um bom zagueiro. Tá, e você acha que ele vai ter sossego depois do terceiro gol contra... Peraí, você viu a jogada que ele fez pergunta. de recuperação pra cima Peraí, pô, peraí. É isso que eu tô dizendo. Você viu a jogada que ele fez de recuperação Não, mas se for considerar o seu argumento, então eu sou obrigado. Ele é dos poucos atletas que faria aquilo no elenco. Se formos considerar o seu argumento de que não, depois ele se redimiu e foi lá... Peraí. Redimiu do quê? Calma, o errado não é ele. Depois ele foi lá e se redimiu salvando a bola que estava nos pés do Matheus Pereira. Então, eu sou obrigado a desconsiderar que o Bruno Fux, né, subiu uma gilete no cruzamento. O Bruno Fux desistiu da bola porque ele achou que alguém que estava atrás poderia tirar, que por ali não estava o Dineno, que aliás semana passada, desculpa, tá, Valu? Falei aqui que semana passada Papagaio e Dineno não podem estar na mesma frase, porque o Dineno, ele tem uma bola aérea muito importante que poderia ser decisiva no clássico. E o que aconteceu? Desculpa, ele foi lá e definiu. O zagueiro Mas vocês não que vão sai lembrar disso não, sabe por quê? daquele jeito Sabe é que vocês errado. não vão lembrar? Vocês só lembram de quando a gente erra. Quando a gente acerta, você não Você erra. hoje tá brigando com o espelho, eu tô com você nessa. Puta, cara. Calma. Falei ou não falei? Você tá de frente ao espelho no seu... Falei ou não falei? Falou, jovem. Obrigado. Mas, ô, eu Gabriel, falei, peraí, que eu tô falando. Você não quer deixar eu falar. Você não deixou nem Você eu vê com o concluir do demônio caso no corpo do hoje, Caco. desde a redação ali. O demônio no corpo, Entendeu? você não deixou nem eu concluir Tá o caso lá, do tá, Gêmeos. ó, meu irmão, tá lá na súmula. 3 gols contra. 3 gols contra. Ali, se tivesse E vou um te dizer tijolo mais, e a bola batesse no tijolo, ele ia voltar. Elton Novaes, falar com você, porque com você tem diabo. Tá. Ali não tem jeito. Você acha que o Gemerson vai ter sossego para continuar jogando no Atlético? Ele já não tem tido, né? Já não tem tido. Já, Torcedor não quer, cara. Acompanhando como que foi a preparação, quando a gente soltou aquela possível escalação lá do Atlético, a gente colocou o Gemerson e também colocou o Igor Gomes. Acompanhando pelas redes sociais, os ataques já aconteciam já para aqueles jogadores antes do jogo começar. Falando, o que o Gemerson joga durante o treinamento? Por que não usar o Igor Rabelo? O Igor Gomes joga igual o Zidane nos treinamentos. Porque tá aí. Será que é o novo Kaká nos treinamentos? Então, os torcedores já reclamavam bastante a respeito disso. Só uma questão sobre a fala do Rep. O Rep fala a respeito do rendimento físico do Atlético, principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro, no segundo tempo. É importante a gente lembrar também que a postura do Atlético no primeiro tempo, ela necessitou de mais energia dos jogadores do que vinha normalmente. Sim. Então, assim, a forma que o Atlético atacou o Cruzeiro, a forma que o Atlético fechou os espaços do Cruzeiro, também é uma forma que exigiu do Atlético um desempenho físico maior do que vinha acontecendo. Então isso a gente também tem que colocar na balança. Da chegada do Milito até o jogo contra o Cruzeiro, foram 7 treinamentos. Lembrando que 2 desses treinamentos teve atividade 2 dias. Duplo, mas teve atividades na academia. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. É um trabalho novo, é um trabalho diferente e que a gente já viu uma postura diferente daquela que a gente vinha vendo. Mas só para fazer É claro, Rep, só para concluir. É claro que o resultado final, e principalmente vindo da forma que foi vencendo de 2-0 e toma um empate, fica parecendo que tudo foi um caos, mas nem tudo foi um caos. Então o Atlético vai ter mais uma semana conturbada, que é com viagem, o Cruzeiro também tem. Então os dois clubes vão estar um pouco balançados com Libertadores e com Sul-Americana, mas as cartas estão na mesa. O jogo ainda está em aberto e eu acredito Sabe num ótimo clássico. É que vocês aqui, não o Rep é assumidamente atleticano, mas vocês aqui estão poupando o Larcamon. O cruzeirismo de vocês aqui, com exceção do Valu, tá? O cruzeirismo de vocês aqui é um negócio impressionante. Mas todos falamos... Deixa eu tentar ver se eu entendo a explicação do Larcamon aí, André. Para mí es un jugador excepcional, de los mejores zagueros que entrené en toda mi vida. Mas es preciso que un jugador logre esa consistencia de desempeño y de fiabilidad en que no puede acontecer lo que aconteció con Tom Benson. La gestión del entrenador no es solamente definir un 11 para un partido, para un juego. Es preciso entender de que primeramente los entrenadores gestionamos personas
pessoas que têm que fazer acordos, que têm que assumir responsabilidades. E eu sinto que estamos trabalhando em que todo o time esté trabalhando da maneira que vem trabalhando. Hoje, além de lo que vocês están falando, que es lo de Seivaldo, una decisión que a gente toma no sintiendo que es una decisión que atenta contra el desempeño del time. Você não pode puxar a orelha de jogador punindo o time não, Larcamon. Para de querer inventar, cara. Porque é o seguinte, o empate faz com que as críticas não sejam tão ácidas, mas você mereceu. Olha o risco que você correu. Pá, Valor, é possível. Para mim, injustificável. Com sinceridade, com todo respeito ao Nico Larcamon, mas injustificável essa questão. O Neres também já foi um zagueiro expulso durante esse Campeonato Mineiro, na partida contra o Atlético. E assim, você não pode deixar o zagueiro que você considera excepcional, nas palavras do próprio Nico Larcamon, um dos melhores que ele já dirigiu. Aí a solução, por conta do excesso de cartões amarelos, ou então de você se sentir inseguro com relação a uma expulsão, é você deixá-lo no banco? Então, com sinceridade, assim, eu acho que o Nico realmente ele tem que olhar para dentro e entender que o Cruzeiro poderia ter perdido o Campeonato Mineiro ontem nos primeiros 45 minutos e seria um mero protocolo a partida do próximo domingo do Mineirão. Por mérito dele também, o Cruzeiro conseguiu se reorganizar no segundo tempo. Agora, é indiscutível que hoje o Zé Ivaldo é o principal zagueiro do sistema defensivo do Cruzeiro. Não foi somente a entrada dele. Tem muita gente que fala, quando ele entrou as coisas consertaram. Não, o Nico conseguiu consertar, fez um Cruzeiro, por exemplo. É o gol contra do Gemerson? É o gol contra do Gemerson, mas sai de um passe forçado do Lemos, onde o Machado está perto do Igor Gomes, o Igor Gomes é desarmado e aí acontece a jogada. Porque no primeiro tempo o Cruzeiro não conseguia chegar. O Gemerson, ele fez lançamento para o Paulinho, deixou o Paulinho em condição de fazer o terceiro gol. O Cruzeiro já estava perdendo por 2-0. Tinha muito espaço para o Atlético sair jogando. Agora, com sinceridade, você não pode deixar um zagueiro que você considera, nas palavras do Nico Larcamon, excepcional e um dos melhores do elenco de fora por conta dessa questão do amarelo. Porque aí você pune o rendimento do próprio time, pune o jogador e a gente vê o que aconteceu ontem sem a presença do Zé Ivaldo em campo. E só uma observação, o Zé Ivaldo, depois do segundo tempo, ele encosta simplesmente no Hulk. E o que o Hulk gera para o Atlético no segundo tempo? É claro que o meio de campo do Atlético também parou de funcionar, sim, mas em nenhuma bola estourada que chegou ao Hulk, o Hulk ganhou do Zé Ivaldo. Ninguém conseguiu passar pelo Zé Ivaldo. Exato, então assim... Tem um desarme dele com o Alisson, que é um garoto que tem drible. O Zé Ivaldo, ele não é tão rápido quanto o Alisson, mas demonstra quando o jogador, ele realmente entende da posição. E detalhe, ele entrou jogando pelo lado esquerdo. Não foi o lado que o consagrou, por exemplo, lá em 2022, ele jogava do lado direito. E o Alisson vem com velocidade, ele simplesmente faz um desarme tão difícil, parecer tão simples, mas é realmente pela capacidade que eu acho que ele tem. Mas o que me mata em treinador é quando começa a inventar. Faz o simples. O que era o simples no Cruzeiro que estava dando certo? Era o William pela direita, o João Marcelo e o Zé Ivaldo na zaga e o Marlon na lateral esquerda. Não tem muito o que mexer além disso, sabe? Eu entendo que o Cruzeiro tem que ter opções. E não é do Machado, mas não é do essas Machado, opções, você escalaria quem? Hoje o Cifuentes. Mas essas opções você vai ter durante a temporada. Ou o Lucas Silva mesmo, não sei. Sinceramente, acho que o Lucas Silva. Que entrou bem, inclusive. Que entrou bem. Nessas situações tem que fazer o básico. Faz o básico. Cara, deu certo. Agora, durante um jogo em que eu precisar testar, aí eu vou testar. Agora, numa final de campeonato, não, eu vou entrar aqui com o Neres, o Villalba e o João Marcelo. Cara, pra mim, o único acerto dele na zaga é o João Marcelo, que tá jogando muita bola. E pra mim tem sido, ao lado do Zé Ivaldo, o melhor jogador da zaga. Aí você tira o melhor jogador da zaga, bota o João Marcelo numa zaga em que ele não tá acostumado a jogar, e se acaba com o sistema defensivo da equipe. E quando você acaba com o jogo da equipe. Mas quando você vai mudar e colocar o Zé Ivaldo no jogo, o Zé Ivaldo vai jogar por um lado que atualmente ele não joga. Foi isso que o Valor disse. Mas eu não acho que ele não errou um bote. Então é o seguinte, mesmo jogando de um lado que não é o lado habitual, Larcamon. Não, mas eu tô dizendo, não é habitual. Ele te provou, Larcamon, que ele não pode sair do time. Sabe o que você faz, Larcamon? Você quer punir ele pelos cartões, mexe no bolso. Mas não mexe no time, não. Mas faz o simples, porque, repito, você só não está tomando esporro da torcida hoje porque o resultado foi doce. Senão você ia tomar, porque você ficou muito perto
de tomar uma sova só no primeiro tempo. Mas a verdade é a seguinte, eu não acho que a entrada do Zé Ivaldo é que fez... Nossa, o Zé Ivaldo... Não, foi nada disso. Rap. O que aconteceu foi o quê? Ele o Atlético eliminou estava todas amassando o Cruzeiro lá na frente. Tem que reconhecer as coisas. Depois, quando o Larcamon, eu vou reconhecer agora, faz 2 ajustes no meio campo e começa a fazer uma marcação, mais pressão sobre o Zaratio e a saída de bola, aí, ó, tá concordando comigo. Você só vê demérito do Atlético, você não vê mérito do Cruzeiro. Eu tô acabando de falar que o Larcamon ajustou a marcação no meio campo. Não, tô falando com respeito ao Zé Ivaldo. Não, eu vou falar do Zé Ivaldo, mas eu tô falando que ele não é a estrutura que modifica o jogo, de maneira nenhuma. Não, mas eu tô o Larcamon ajusta o meio campo, a marcação sobre o Zaratio pesa, o Zaratio não consegue mais sair, cai o rendimento físico do Atlético, Zé Ivaldo eu realmente acho que são os dois, melhora o sistema defensivo do ele Cruzeiro. resolve. E aí, já viu aquele Aviões e Música? Cada um vai fechando o elo da corrente até o acidente? Primeiro, toma-se um gol com 4, 5 minutos do segundo tempo. Cruzeiro ajustou a marcação. Zé Ivaldo entrou. São elos que se fecham no que fez e o que o Atlético Elton perder. falou do aspecto psicológico, o Milito admite na própria entrevista coletiva, falando que o time sentiu. Sim. Né? E eu acho só que eu quero fazer um destaque aqui. For, 45 minutos o Atlético fez exatamente o que o Milito fez. Gostaria que ele fizesse, exatamente. Só que tem um preço muito grande, né? Porque o Milito pegou terra arrasada. Um time que estava exatamente muito acomodado nos últimos 9 meses, sob comando de Luiz Felipe Scolari. Ele sabe que não é da noite pro dia que vai conseguir fazer o time fazer por mais tempo aquilo que ele necessita. Que é, irmão? Que o time faça. Aí? Eu já acabei de descobrir que o Filipão tem responsabilidade no... Claro que tem, porque o Cudê tinha pra você, quando você fala do Filipão, que ele não foi campeão brasileiro por conta das 10 rodadas do Cudê, então não dá pra tirar. Então é o mesmo peso, a mesma medida. Você que faz assim. Eu tô usando da medida Thiago Fernandes. Mas apenas ô Valuzinho, mas aí você tá usando uma medida... Quer puxar seu saco? Você tá usando uma medida completamente equivocada, sabe por quê? Pois é, a sua medida. A medida que eu usei foi da pontuação conquistada pelo Eduardo Cudê no Atlético. Porque faz diferença. Não sei se você sabe que no pontos corridos, os 10 primeiros jogos valem tanto quanto os 10 últimos. O Milito agora, tá chegando eu com estou terra falando de um jogo, de mata-mata, que não tem como o técnico que já foi embora ter responsabilidade. O escudo de vocês foi embora, gente. Agora vocês vão ter que começar a arrumar outros expiatórios. Porque os caras que vocês criticavam, eles foram embora. Agora, quando o cara critica... O cara aqui veio criticar. Olha como é que são as coisas. O cara veio criticar a preparação física. Aí, mas é que o jogo do anterior atrapalhava. Era tão difícil. O jogo do anterior... Não. Física. Então, o jogo que você joga só lá atrás, eu também acho a questão física, a responsabilidade do Cristiano Nunes. Ele tem responsabilidade. Não tem responsabilidade nenhuma. Mas existe preparação física para um técnico e para outro. Mas existe preparação física para uma temporada de 70 jogos. De 70 jogos. Uma temporada de 70 jogos, existe uma preparação física mínima que os atletas têm que ter. Sim, mas você sabe muito bem que esse elenco vai conseguir jogar desse jeito? Ao longo da temporada. Não vai conseguir jogar 90 minutos. Aqui, na boa. O problema do Atlético, para mim, a queda física se deu porque psicologicamente o Atlético derreteu depois do primeiro gol contra do Gemerson. E outra coisa, tá lá o Gemerson no gol contra, mais um, terceiro em clássicos, mas não vou poupar o Fux, que fez um golaço, mas depois desistiu da jogada, subiu o Mangilete, jogador daquela altura, subiu o Mangilete e aí o Dineno foi lá e guardou. Isto posto, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, para mim vai ficar muito difícil. Daqui a pouco alguém vai dizer, ai, que covardia que vocês estão falando. Não. Isso é uma constatação. A torcida do Atlético, a paciência que já era curta com o Gemerson vai ficar ainda mais curta. Portanto, o Atlético tem que trabalhar muito bem, o Milito, principalmente, essa questão envolvendo o Gemerson. Porque a impaciência com o Gemerson, com o Edenilson, já está começando com o Igor Gomes, eu acho que já até passou do ponto, mas isso vai muito pelas escolhas de treinadores, de bancar jogadores que não estão rendendo. O Gemerson não está rendendo? Até que tá. Mas tem momentos que você tem que dar uma segurada. Poupar o cara, né? Para não queimar o cara. Exatamente. E outra coisa, agora falei com você que eu ia te dar uma notícia que talvez você não fosse gostar, viu, Reb? Com essa intensidade que o Atlético jogou o primeiro tempo. Eu acho pouco provável que dos 4 jogadores que estavam marcados de vermelho na lista que entregaram para o Milito, que eles saiam. Porque com essa intensidade, com o calendário,
eu acho muito provável que ele use todos os jogadores. Só que tem uns que você tem que usar mais, viu, Milito? Agora, Milito,